curso pré-universitário São José de Cupertino. É com uma grande alegria que venho aqui conversar com vocês. O meu nome é Álvaro Mendes, eu tenho graduação em Economia pela UERJ, mestrado em Economia pela UF e doutorado em Economia pela UFMG. E meu objetivo aqui é mostrar para vocês uma reflexão acerca do seguinte tema: só um diploma basta? Então, eu pretendo mostrar para todos vocês que estão nos assistindo aqui que a vida intelectual ela é como se fosse, em certo sentido, uma escada com 2 degraus. Então, no térreo, antes de subir ao primeiro degrau, estão aquelas pessoas que abandonaram os estudos ainda no ensino básico. E a pessoa que pretende avançar um pouco na vida intelectual é aquela que, então, sobe ao primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau? É aquele local que está reservado às pessoas que resolveram ir adiante no sistema de ensino, às vezes fazendo ensino superior, um mestrado e um doutorado. Só que nessa minha vida de estudos, né, por todos esses degraus de graduação, mestrado e doutorado, eu fui também professor universitário em faculdades privadas e também numa pública, onde pude ministrar disciplina de economia para cursos como administração, serviço social, direito e gestão pública. Nessa minha trajetória eu percebi que existe um segundo degrau, que é o degrau daquelas pessoas que, além de terem buscado o diploma, elas foram, em certo sentido, muito mais profundos na questão da vida intelectual. Então, para nós respondermos se um diploma basta, é preciso fazer um caminho, em certo sentido, dividido em 2 etapas. A primeira etapa, nós vamos tratar da importância do diploma, porque sim, o diploma é muito importante e nós, católicos, também devemos buscá-lo. E numa segunda etapa, então, nós vamos poder responder se só o diploma basta. E já antecipo aqui que a resposta parcial é não. E vamos ver o porquê, certo? E para nos ajudar a responder essa primeira etapa da nossa conversa, que é sobre a importância de um diploma, vale recorrer a alguns estudos na área de economia da educação. Então, a economia da educação é uma disciplina dentro da economia, na qual os economistas, como o próprio nome da disciplina diz, vão tentar estudar os impactos da educação para a vida de um indivíduo, isso fica dentro do campo da microeconomia da educação, e para a sociedade em geral. Essa é uma resposta dentro da macroeconomia da educação. E eles aí têm respostas muito interessantes. Então, se para tratar do objeto da educação, os economistas da educação normalmente falham, porque como católicos nós sabemos que o fim último do homem é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para atingir a visão beatífica, logo a educação ela deve estar ordenada a produzir homens santos e virtuosos, e nesse campo o economista normalmente vai tentar gerar aquele aluno material o mais eficaz possível no mercado de trabalho. Então, no campo de finalidade da educação, os economistas falham, mas para dar certas respostas do porquê um diploma seria útil, aí sim existem estudos e teorias importantes para que nós possamos assimilar, né? Então, para começarmos essa conversa, eu queria trazer aqui um gráfico que é comum neste tipo de disciplina, que vai tentar justificar o porquê que as pessoas devem prosseguir para níveis de educação como o ensino superior. Então, o gráfico é este, em que nós temos no eixo horizontal a idade da pessoa e no eixo vertical a letrinha W, que é uma letra designada para salário, em inglês wage. É muito comum que se empregue essa letra para salário. Então, dentro desse gráfico aqui, seria um gráfico de uma pessoa que recebe um salário X, que nós podemos botar, por exemplo, R$1.000 por mês, durante a sua vida útil. Então, ela começa com R$1.000, com a idade de 18 anos, lembrando que o gráfico horizontal é a idade. Com 18 anos ela recebe R$1.000. Esperamos que ela vá evoluindo no seu salário médio e ele vai aumentando, 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 até atingir um pico aqui
numa idade, vamos supor, de 40 anos. Então, esse salário médio deve diminuir. Se nós olharmos a idade sendo progredida e o salário em cada uma dessas idades por mês, né? Então, nós vamos chegar aqui à conclusão que toda essa área que nós vamos pintar de amarelo representa um quanto o indivíduo que tem o ensino médio receberia na vida, certo? Então, o que nós queremos dizer aqui? Por exemplo, o Instituto de Pesquisa verificou o salário médio de milhares e milhares de pessoas que têm o ensino médio. E eles chegaram aqui à conclusão de que esse salário médio seria de R$1.000. Então, esse gráfico vai dar uma ideia nossa do desempenho, do quanto uma pessoa que teve ensino médio vai receber ao longo da vida. Só que certas pessoas, elas resolvem progredir no nível de ensino, certo? Então, o gráfico para essas pessoas vai ser bastante diferente. Em primeiro lugar, porque nós podemos colocar certas hipóteses. Então, vamos supor que uma pessoa resolveu abandonar esse salário que ela recebe no mercado de trabalho para somente estudar no ensino superior. Então, em certo sentido, é o pior cenário possível. Essa pessoa ela vai precisar estudar de manhã e de tarde numa faculdade privada e, por isso, ela não vai ter condições de trabalhar. Nesse período, ela vai precisar ser sustentada por alguém ou tirar das suas reservas certos recursos. Então, ela vai ter certos prejuízos enquanto ela estiver estudando esses 4 anos na faculdade. Então, se ela entrou na faculdade com 18 anos, é possível que ela complete com algo em torno de 21 a 22 anos. Então, aqui nessa faixa, o que nós vamos ter? Que ela, se ela largou o trabalho para estudar, ela abriu mão de todo esse salário que ela teria, certo? Mas mais do que isso, se ela está numa faculdade privada, ela precisa pagar mensalidades, ela vai precisar pagar pelo material escolar, pelo transporte até a faculdade. Então, o ato de fazer ensino superior vai proporcionar uma série de gastos extras que estão embutidos na decisão pelo ensino superior, certo? Então, esses gastos extras é como se fosse essa área aqui. Então, o custo dela, em termos financeiros, com mensalidade, né, custos explícitos que nós dizemos, então de mentalidade, transporte, material, etc, etc, para fazer o ensino superior, nesses 4 anos, foi disso aqui. Mas o custo implícito dentro do conceito que nós chamamos de custo de oportunidade, que tem a ver com abrir mão de algo por causa da escolha que foi feita. Então, durante 4 anos, ela vai abrir mão de todo esse salário. Mas, se nós formos aos institutos de pesquisa mais uma vez e começarmos a perguntar a cada pessoa que tem ensino superior qual é o salário dela, nós vamos chegar a um salário médio, esperamos, muito superior àquele obtido pelas pessoas que fizeram ensino médio, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Por exemplo, um salário médio, tá? Sem pretensões de ser exato, de R$2.000. Então, esse é o salário médio de quem tem ensino superior. E aí o que nós vamos ver, então? Que toda essa área agora em azul representa o quanto a pessoa que tem ensino superior ganhou na vida, certo? E o que se depreende desse gráfico? Veja, o salário médio dela é R$2.000. Ela teve um custo de 4 anos, representado por o quanto ela gastou e o quanto ela abriu mão. Mas depois, quando ela tiver 22 anos até 65, 70 anos, ou quando ela se aposentar, o salário médio dela saiu desse patamar de R$1.000 para um patamar muito superior de R$2.000. Então, ela abre mão de uma área pequena vermelha para ganhar todo esse excedente aqui, certo? Então, quando nós olhamos o comportamento dos salários das pessoas que têm ensino médio e ensino superior, mais os custos implícitos, mais os custos explícitos, qual é a conclusão que nós vamos chegar? É aquela conclusão
muito conhecida nos meios da economia, que também já se transbordaram para o povo comum, que é a ideia de que educação é um investimento, certo? Por que é um investimento? Porque, em certo sentido, é como uma pessoa que monta uma empresa. Enquanto a minha empresa não está pronta, eu tenho uma série de gastos. A área vermelha. Mas por que eu tenho essa série de gastos? Porque eu quero jogar dinheiro no lixo? Jogar dinheiro fora? Não. Eu aceito correr risco e ter esse tipo de custos porque eu quero ter esse retorno no futuro. Então, assim como um investimento em capital físico, ele tende a gerar um lucro para aquela pessoa que investe, o investimento no chamado capital humano, nas minhas habilidades, tendem a gerar um maior retorno também em termos de salário. Então vejam aqui já um primeiro indício do quanto o diploma é importante. E existem muitos estudos na área da economia, inclusive uma equação chamada equação de Mincer, na qual ela compara o salário a partir de algumas variáveis, como anos de educação, qualidade e experiência. E aí o que ele vai mostrar é que esse tipo de fenômeno, ele continua. Então, pessoas que têm somente o ensino médio têm um salário menor do que aquelas que têm o ensino superior. Se eu fosse continuar no tempo, eu teria um outro gráfico aqui. Para quê? Para aquelas pessoas que têm o mestrado. E se eu fosse continuar no tempo, a mesma coisa aqui, certo? Agora com pessoas que têm doutorado. Então, o que nós estamos vendo aqui, que quanto maior o nível de ensino, maior o salário esperado, certo? Então, é essa relação que é importante que nós entendamos. E aí uma segunda pergunta é, então sabemos que níveis de escolaridades maiores tendem a maiores salários, mas esse impacto, ele é igual em todas as carreiras? Essa seria uma segunda pergunta importante para nós respondermos. E como a intuição já nos permite dizer, e os estudos mais ainda, porque existem também estudos nessa área, vão mostrar que certas carreiras, esse incremento salarial do ensino médio superior tende a ser maior, porque o salário médio é maior. Em outras, esse incremento tende a ser menor. Por exemplo, se formos comparar os formados em administração e medicina, é óbvio que o salário médio dos médicos tende a ser superior ao salário médio de quem fez administração, certo? Então isso muda em relação às carreiras. Quem fez educação física no ensino superior tem um salário médio menor ainda. Então esse procedimento, ele é claro, também existem vários estudos sobre isso, tanto a nível de artigos científicos, quanto também em várias reportagens jornalísticas que vão tirando conclusões e divulgando essas pesquisas. Então nós temos isso claramente. Certas carreiras, elas dão um melhor retorno do que outras, certo? E como que esses benefícios, então, eles se materializam? De diversas formas. O primeiro é pelo próprio mecanismo de concurso público. Então, quem, por exemplo, já tentou prestar algum concurso público, sabe que vários dos concursos, eles colocam pontuação extra para aquelas pessoas que têm pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, alguém que tem um nível de ensino maior, é possível que ele consiga aquele emprego mais bem remunerado. Outros concursos, uma vez que você entra neles, você vai ter um adicional de gratificação. Então, em vários locais, por exemplo, quando você é professor universitário, o fato de ter um doutorado, ele é um gatilho salarial a mais. E em certos concursos, eu fui concursado da Caixa, também existem os chamados processos seletivos internos. Então, por exemplo, para ser analista sênior, que foi um cargo que eu obtive lá, o mínimo que você poderia ter para aplicar aquele cargo era uma pós-graduação lato sensu. Então, existem vários mecanismos dentro do concurso público, dentro da iniciativa pública, que faz com que pessoas que tenham níveis de ensino maiores consigam essas posições,
consigam também aumentos salariais. E na iniciativa privada a mesma coisa, porque nos cargos mais concorridos, naqueles que existem maior capacidade, se espera que as pessoas responsáveis pelo processo seletivo no RH nem olhem o currículo de pessoas que tenham uma baixa formação educacional. E uma outra justificativa é porque o próprio nível de ensino ele vai aumentar a sua produtividade no mercado de trabalho, certo? Porque o seu salário, antes de tudo, que é a nossa letrinha W, ela é uma função da sua produtividade marginal, certo? O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a sua produtividade, maior o salário. Quanto mais você gera valor, maior o seu salário, certo? O salário está em função do valor gerado e não do esforço. Então, uma pessoa ela pode ser, por exemplo, um pedreiro lá muito aplicado, mas se ele não gera um grande valor, o salário dele vai ser baixo, certo? Um exemplo na área de esportes pode dar uma visão melhor. Então, nós temos 2 jogadores de futebol. Por que às vezes um jogador tem um salário muito maior que o outro? Porque ele é mais habilidoso, porque ele faz mais gols, porque ele é melhor no marketing. Então, ele gera ambos são jogadores de futebol, só que um gera maior valor, então o salário dele é maior. Então, são motivos que fazem com que pessoas que tenham níveis de ensino superiores acabem recebendo maiores salários no mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, certo? Até porque nós, como católicos, nós temos que pesar várias características na escolha da nossa carreira. Então, vocês estão agora num curso pré-universitário. É possível que alguns ainda não tenham escolhido a carreira. E aí, para se escolher a carreira, é importante pesar certas características. A primeira delas, certamente, é a vocação. A segunda é o salário no mercado de trabalho, certo? E existe também a questão dos sexos. Então, por exemplo, uma mulher que pretende casar, que é o que a gente espera que, como católicos, né, que a mulher queira casar, às vezes já tem até o pretendente, tenha uma família numerosa, etc, etc. Então, para ela, às vezes, pode convir disciplinas na área de educação. Então, eu conheço, por exemplo, pessoas... nós sabemos que o salário médio da área de pedagogia é um dos menores do país, mas uma vez que uma mulher ela tem 4, 5 filhos e ela é professora, nós sabemos, por exemplo, que os alunos não vão pagar mensalidade naquele colégio. Então, o salário médio, que às vezes seria de R$3.000, com o salário desses filhos, quanto eles pagariam de mensalidade para esses filhos, pensem em 4 filhos cada um, com uma mensalidade média de R$2.000. Então, nós teríamos 2, 4, 6, R$8.000, mais o salário 11. Então, na verdade, embora aquela esposa receba apenas R$3.000 de salário, é como se ela recebesse 11 por causa das mensalidades que ela deixa de pagar pelos filhos. Então, certas carreiras até convém para esposas de famílias numerosas, como carreiras na área de educação, na qual ela possa exercer o seu ofício, seja como professora, seja como homeschooling. Então, o primeiro ponto, nós já estamos vendo, é a importância do diploma. Então, dissemos que no chão, na base, estão as pessoas que não estudaram, certo? Que abandonaram o estudo, por exemplo, no ensino médio. Só que nós vimos que certas pessoas, são aquelas que saem do térreo para o primeiro degrau, resolvem avançar nos níveis de escolaridade, por exemplo, no ensino superior, mestrado ou doutorado. Então, a partir do momento que você tem essa vocação, se sente a vocação de buscar níveis de escolaridade maiores, eu recomendo que vocês façam isso, né? Então, sigam para níveis de escolaridades maiores. Esse é o primeiro degrau, certo? E nós vimos que o primeiro degrau é importante para a nossa vida, porque vai fazer com que vocês, católicos, ocupem postos chaves na sociedade. Então, é importante buscar um nível de escolaridade alto. Esse é o primeiro degrau. Mas aí, então, nós vamos à pergunta, dado esse arcabouço teórico básico, defendido a importância do diploma, agora nós vamos para a segunda pergunta, que consiste em: o diploma basta? Essa é uma segunda pergunta que é extremamente importante. E como nós
combinamos no início, a resposta é que, infelizmente, não basta. E nós vamos ver o porquê agora. E aí, para responder a essa segunda pergunta, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o ambiente universitário ele está extremamente ideologizado, certo? Em primeiro lugar, então, vocês precisam saber que o ambiente universitário está ideologizado. E para entendermos o porquê da ideologia no ambiente universitário e o perigo que isso traz para todos nós vamos precisar recorrer à história, certo? Porque a ideologização do ambiente universitário ele traz uma série de perigos. O primeiro é que vocês não vão estar tendo acesso aos melhores autores, certo? Em várias das disciplinas, os melhores autores estão fora do ambiente universitário. E o segundo problema da ideologização consiste justamente no perigo que essas más ideologias vigentes no sistema universitário acabam sendo um perigo para a nossa vida dentro do ambiente universitário, para a nossa alma dentro do ambiente universitário. E para entender o porquê da ideologia, como eu disse, nós precisamos voltar para a história. Nós sabemos que na vida do Ocidente houve um processo em que o Império Romano conquistou grandes partes do que nós conhecemos hoje como a Europa Ocidental, por exemplo, Portugal, Espanha, a França, a Itália, grandes regiões ao redor do Mediterrâneo. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o que nós vamos ter nos 3 séculos seguintes é uma expansão da fé por aquele território conquistado no Império Romano. Com a queda do Império Romano, nós entramos na Idade Média, na chamada cristandade, que é uma era em que a filosofia do Evangelho gradativamente vai tomando conta do coração das nações, os reis e os povos serão cada vez mais católicos, e isso vai ter um apogeu no século XII e XIII. E é justamente nesse período de apogeu que as universidades vão ser fundadas. Então, as primeiras universidades em todo o mundo, elas vão ser criações da Igreja Católica dentro de nações católicas. Então, em 1500 não vão existir universidades na América, nem na Ásia, nem na África, nem na Oceania. As universidades estarão todas em territórios católicos. Só que, a partir do século XVI, quando vem a Revolução Protestante, nós vamos ter que as universidades vão ser campos de disputa ideológicos. Se antes apenas os católicos ensinavam, a partir da Revolução Protestante, nós vamos ter cada vez mais representantes de ideologias diversas dentro do ambiente universitário. Primeiro os luteranos protestantes, depois os revolucionários liberais franceses, depois os comunistas, por fim, os ideólogos da Escola de Frankfurt com ideologia de gênero e afins. E, gradativamente, então, a Igreja Católica ela vai perdendo influência dentro do ambiente universitário, certo? E, principalmente, a partir da supressão da Companhia de Jesus, que era uma grande classe de professores católicos no século XVIII, que vai fazer com que os revolucionários passassem a se tornar hegemônicos dentro do sistema universitário. Então, a partir dali, cada vez mais, a verdade foi saindo do ambiente universitário e ideologias diversas foram tomando conta. Então, hoje, se nós reclamamos que existe muita fake news entre os jornalistas em grandes canais de televisão, mas por que esse fenômeno existe? Porque os jovens foram formados em faculdades de comunicação social, onde eles aprenderam a se tornar propagadores de fake news. Nós reclamamos que os pedagogos ensinam no colégio Paulo Freire e ideologia de gênero. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles aprenderam numa faculdade de pedagogia que isso seria interessante. Nós reclamamos de sacerdotes mal formados, mas eles foram formados em faculdade de filosofia e teologia que limaram Santo Tomás da sua grade. Então, existe uma guerra no ambiente universitário hoje, que faz com que
os principais autores sejam limados. Então, seria impossível pensar várias disciplinas sem Santo Tomás, por exemplo. Uma filosofia sem Santo Tomás, uma teologia, uma psicologia que não parta de todo o desenvolvimento moral que Santo Tomás fez na Suma Teológica, vão ser disciplinas falsas. Então hoje, se nós vamos a um psicólogo, o psicólogo recomenda coisas das mais absurdas possíveis, isso só é possível porque ele está baseado em psicólogos que não entendem o que é a realidade, qual a resposta que os indivíduos devem dar a esta realidade. Então, isso faz com que grandes autores sumam. Então, por exemplo, no campo do direito, nós temos um cenário de voluntarismo e ativismo judicial profundíssimo. O principal autor da área de direito no Brasil, no século XX, José Pedro Galvão de Souza, ele sumiu, ele não existe mais, certo? Então, por isso que o próprio Centro Dom Bosco, a editora da qual eu sou vice-presidente, se prontificou a lançar parte das suas obras completas de forma a reintroduzir um autor de direito católico dentro do sistema universitário. A mesma coisa nós fizemos no campo da psicologia, traduzindo do espanhol a prática da psicologia do professor Matia Echevarria. Então é preciso fazer todo um esforço no ambiente universitário para recristianizá-lo. Então, o primeiro motivo pelo qual o diploma não é o bastante é porque dentro do sistema universitário vocês vão ter um ensino precário. Então é preciso que vocês busquem conhecimento fora. Por quê? Para se tornarem intelectuais melhores, católicos melhores e para que todo esse conteúdo ideológico não contamine vocês. Vocês precisam criar os anticorpos. E quem vai dar esses anticorpos? Os professores universitários? Não. Mais um altruísmo, uma iniciativa de vocês para irem buscar nas fontes autores muito melhores do que aqueles que vocês estão habituados a ouvir dentro do sistema universitário. Então é importante que vocês entendam isso. Como eu disse, eu fui professor de universidade pública e a experiência que eu tive depois, ao ver certos alunos que eu tive 4, 5 anos depois, é algo que não deixa de impressionar. Porque a pessoa, muitas vezes, ela entra como um jovem de família, bem comportado, etc. E 4 anos depois, a pessoa ela está completamente desmiolada, certo? Então, refém de movimentos feministas, e aí muda a cor de cabelo, ganha quilos, etc. Então, é uma cena bem impressionante. Então, até para vocês se protegerem a alma de vocês, é preciso que vocês busquem conhecimento verdadeiro fora. Então, só um diploma não basta. E a segunda razão pela qual só o diploma não basta é que o estudo da religião é o mais importante de todos os estudos. E que vocês também precisam buscar uma vida intelectual, certo? Se tornarem pessoas sábias, ordenadas à contemplação. Então, por que o ensino da religião é o mais importante? E isso não é contemplado hoje, infelizmente, dentro do sistema universitário. Justamente, nós temos essa ideia a partir da compreensão do que nós somos enquanto homens, certo? Então, Deus, ele, na ordem da criação, ele coloca o homem como que no meio, certo? Então, no nível mais, digamos, primitivos, está esta caneca. Esta caneca tem matéria. Se subirmos num grau da criação, nós vamos ter o reino vegetal. O reino vegetal ele já tem uma alma, que é uma alma vegetativa, que é justamente aquela forma que faz com que os vegetais possam se nutrir. Num grau acima, nós temos a alma sensitiva dos animais. Então, matéria, reino vegetal com alma vegetativa, reino animal com alma sensitiva, porque os animais também têm propriedades sensitivas, eles apreendem a realidade de forma rudimentar. No meio de tudo isto está o homem, que ele tem a matéria, ele tem a alma vegetativa, ele tem a alma sensitiva e a alma intelectiva.
na alma do homem existe um componente que é a inteligência e a vontade que perdura após a sua morte, de matéria que tem uma natureza espiritual. Acima disso estão os anjos, seres puramente espirituais, e num grau máximo está Deus, que cria então tudo que está abaixo. Então, o homem, ele foi criado, como nós dissemos no início, para conhecer, amar e servir a Deus. Todo o resto deve estar ordenado a isso. Então, se nós temos um bom emprego, um bom salário, uma casa, condições financeiras, uma boa estabilidade, tudo isso é para que nós tenhamos fisicamente as possibilidades para que possamos ter uma vida virtuosa e santa. Mas tudo isso está, então, ordenado, certo? Então, se eu estudo economia, engenharia, medicina, filosofia e outras disciplinas, quando nós morrermos, tudo isso vai conosco para o caixão. Tudo isso acaba conosco. Todos os recursos que nós ganhamos também vai ter um fim com a nossa morte. Mas o estudo da religião, que vai permitir com que nós tenhamos o maior afinco nas coisas de Deus, que nós rezemos mais, que nós entendamos a quem amar e como amá-lo a partir do exercício das virtudes, esse tipo de estudo ele vai ter um benefício para toda a eternidade. E por quê? Porque nós sabemos que quanto maior a graça, que é a participação de Deus na nossa alma, maior vai ser o nosso estágio de glória. Então nós precisamos ordenar tudo, inclusive o salário que nós ganharmos nesses níveis de ensino, para Deus. E se eventualmente, graças aos meus níveis de escolaridade altíssimos, eu tiver lá um salário alto, eu preciso colocar aquele salário alto a serviço dos próximos, certo? Porque todos aqui os dons que nós recebemos de Deus, eles são dados em grande parte para que nós exerçamos a caridade com o próximo. Então uma pessoa que tem conhecimento de uma disciplina, ela deve compartilhar com o próximo. Uma pessoa que tem juventude deve ajudar os idosos. Uma pessoa que tem um salário alto deve ajudar aqueles que carecem. Então o estudo da religião é necessário para aprofundarmos a vida na graça. Mais um motivo do porquê só o diploma não basta. E o segundo é uma experiência própria que eu tive no ambiente universitário. Então hoje, desgraçadamente, o único fim que a maioria das pessoas que estão estudando hoje tem em mente quando estudam é justamente um fim profissional. Então eu quero estudar para ter um salário no mercado de trabalho, eu quero estudar para um concurso X, etc. Então a experiência que eu tive, principalmente no doutorado, é que existiam ali grandes alunos que tinham uma capacidade de absorver matéria grandiosíssima, uma capacidade de se esforçar para tirar uma boa nota, que é a principal variável do bom desempenho, é o esforço, também notável, mas que fora daquela área de conhecimento, daquela matéria que era proposta, o conhecimento deles era nulo. É como se eles fossem excelentes naquela pequena caixinha ali que eles se propuseram a estudar e fosse uma nulidade completa em todas as demais áreas do conhecimento. Então o ensino moderno, egoísta, de hoje, que só visa o retorno financeiro, ele tende a criar uma geração de pessoas com um desperdício de potencial grandiosíssimo. Então isso me ficou mais claro ainda, tendo acesso a uma questão quod libertalis. Uma questão quod libertalis era uma certa disputa que havia 2 vezes ao ano nas principais universidades da Europa na Idade Média. Então nós vimos que as universidades elas foram criadas no auge da Igreja Católica na Idade Média, certo? Entre os séculos XI e XIII, as universidades iam se proliferando. E 2 vezes ao ano, nesse auge, nós tínhamos que os professores eles se predispunham a responder uma questão sobre qualquer área do conhecimento. Então vejam a universalidade do conhecimento dos intelectuais daquela época, a profundidade, certo? Então se hoje os debates sumiram do ambiente universitário, naquela época os professores se predispunham a responder a qualquer pergunta. E uma dessas perguntas que foi colocada
Um jovem perguntou para Santo Tomás: Santo Tomás, qual é a maior força que move o homem? O vinho, o rei, as mulheres ou a verdade? Então essa pergunta de bate-pronto foi colocada para Santo Tomás e a resposta foi impressionante. Então nós vamos dar profundidade de um santo como Santo Tomás. Ele vai dizer que cada uma dessas variáveis ela exerce uma força maior em um aspecto específico, certo? Então, por exemplo, as mulheres ela exercem uma atração no apetite concupiscível do homem, que está relacionado ao desejo dos sentidos, venéreo, certo? Então, nesse aspecto, as mulheres seriam a maior força sobre o homem. O rei, ele exerce uma força sobre o apetite irascível, que tem a ver com o temor da morte. Então, o rei, ele é atendido muitas vezes porque as pessoas têm medo de represálias. Então, no apetite irascível, o rei é a maior força que move o homem. E aí vai existir uma terceira força, que é o vinho, que exerce uma pressão inaudita sobre a imaginação. Mas Santo Tomás vai dizer que a verdade ela exerce uma força sobre aquele componente que nós dissemos que é espiritual, a inteligência. Então, como a inteligência no homem deve ordenar todas as demais, num sentido completo, a verdade é a força que move o homem. Então, ter essa percepção no ambiente universitário me fez abrir muito o olhar do que é uma vida intelectual. Porque eu comecei a perceber que todos os grandes intelectuais da história, e os maiores são católicos, como Santo Tomás, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Jerônimo, e etc., eles tinham uma capacidade de estudo muito acima dos demais. E por quê? Porque o que os movia não era aqueles objetivos mesquinhos que movem, por exemplo, os meus colegas do doutorado. Certo? Os meus colegas, os professores dos meus colegas, eles estavam preocupados com artigos científicos, bolsas, dinheiro. Então, essa é uma motivação que vai fazer com que a vida de estudos, uma vida moral e uma busca pela sabedoria entre na sua natureza como algo profundamente constituído. Não. Então, as pessoas não vão conseguir ter uma vida de compromisso, de estudo no longo prazo. No máximo, fazer aquilo como um dever, como uma obrigação. Mas aquele que ama a verdade, que quer conhecer as coisas e se busca, se lança a essa epopeia, que é conhecer a verdade revelada e todas as coisas no âmbito da natureza e sintetizar isso como um sábio, a pessoa que ama a verdade dessa forma, então ela vai estudar com um desinteresse, um apego e um amor que uma pessoa formada simplesmente não conseguirá. Então é importantíssimo que vocês busquem uma vida intelectual por fora. Então, mais uma vez, o diploma não basta. O diploma não basta porque é preciso preservar nossa alma, em primeiro lugar, de toda essa doutrinação. E, em segundo, então, porque nós precisamos buscar a sabedoria, nos tornarmos pessoas melhores, amarmos a Deus cada vez mais, porque conforme amarmos a Deus nesta vida, estaremos unidos com Ele na próxima. E além disso, poderemos gerar um grande benefício para toda a sociedade, porque ocuparemos postos chaves devido à nossa alta posição, por um lado, como mestres e doutores, e, por outro, devido a uma formação superior, certo? Porque um psicólogo tomista que conheça de várias áreas do conhecimento vai ser muito superior a um psicólogo freudiano. Um historiador católico que se debruçou sobre diversas áreas do conhecimento e ordenou todo o seu estudo acerca dos melhores historiadores e não esses historiadores recentes, ideólogos e comunistas, ele vai ser um historiador muito superior. Então ele, inclusive, vai conseguir gerar bastante valor, porque, como nós vimos, salário é uma função da produtividade. Então, às vezes, um professor de história, numa sala para 30 pessoas, ele vai ter uma dificuldade de gerar tanto valor e vai ter um salário menor.
Mas se ele começa a lançar cursos na internet e os seus cursos foram excelentes, então aquele benefício que estava restrito a 30 pessoas, ele vai se expandir para um universo muito maior de milhares de pessoas. Então o valor gerado foi maior, o salário aumenta. Então, mais uma vez, recapitulando toda a nossa aula, e eu espero que todos esses conceitos estejam bem sedimentados agora no final. Em primeiro lugar, nós não devemos desprezar o diploma. O diploma realmente é importante, certo? Então, nós vimos, para aqueles que têm vocação, que quanto maior o nível de escolaridade, maior o salário médio. Foi isso a primeira coisa que nós vimos. Depois que existe uma variedade, que é várias disciplinas, como medicina, engenharia, nós vamos ter um salário médio superior a outras, como educação física, química e biologia, certo? Mas, ainda que o salário médio de certas disciplinas sejam baixas, se essa for a sua vocação, é importante que vocês busquem, sabendo que vocês precisam criar alternativas de geração de valor. Então, nós vemos aqui, por exemplo, no caso da educação, que uma esposa que pretende ter uma família numerosa, a questão do baixo salário da pedagogia já se resolve pelo benefício que ela vai ter com os filhos estudando no mesmo colégio. Eu posso também me lançar para cursos de homeschooling na internet ou cursos variados para gerar um valor maior, certo? Mas é importante, então, que vocês se atenham a vários pontos na escolha, inclusive esse do salário. Então, nós vimos então que o diploma é muito importante, mas é preciso dar um salto maior rumo ao segundo degrau. E isso por quê? Porque o sistema universitário está tão corrompido que você vai ter um ensino de baixíssima qualidade. E esse ensino de baixíssima qualidade pode prejudicar a sua alma. Então você precisa ir atrás de informação de qualidade que lhe faça um profissional melhor e um católico melhor. E tendo essa base profunda, você também vai se tornar um profissional melhor e vai poder expandir a doutrina da igreja e o ensinamento correto nas diversas disciplinas pelas quais vocês escolheram, irradiando os benefícios de uma educação de qualidade junto, de uma educação formal junto com uma formação intelectual de qualidade para toda a sociedade. Então, para aquelas pessoas que quiserem entender, bom, então eu entendi que eu preciso fazer mestrado e doutorado, mas eu também entendi uma coisa que o Álvaro está aqui me dizendo para mim, que é a vida intelectual, que a vida intelectual é algo muito superior. Como é que eu desenvolvo essa tal vida intelectual? Então, seria um assunto para uma segunda conversa. Eu recomendo que todos vocês busquem no canal do Centro Dom Bosco uma aula específica sobre isso, chamado Vida Intelectual, certo? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos vocês. Eu espero realmente que vocês tenham um ótimo vestibular, se tornem grandes profissionais católicos, homens santos e que possam irradiar santidade e sabedoria por toda a sociedade. Me despeço aqui, um grande abraço a todos e viva Cristo Rei!